Isso tem uma importância muito particular dentro da conversão do C.S. Lewis. Então ele passa a vida toda, até os 30 anos, como alguém ateu, né? Então ele tratava de assuntos de literatura e tal, mas... E essas experiências da infância e da juventude, essas experiências que ele chama de borealidade ou de alegria, sempre ficaram martelando na cabeça dele, mas ele não dava, ele associava isso ao romantismo, por exemplo, né? Que é uma teoria de sensações. Então ele ficava associando isso ao mero romantismo. Mas depois ele começa a perceber que não era bem assim. Ele lutou na Primeira Guerra e por pouco tempo, que ele se machucou, foi ferido e foi para um hospital. No hospital ele toma contato com a obra do George MacDonald, que eu falei lá no comecinho, né? E aí ele começa a ler um livro do MacDonald chamado Fantastes, que há uma tradução em português que é absolutamente horrenda, nunca leiam aquilo, é ilegível aquela tradução, mas tem um amigo nosso que provavelmente fará outra e estamos numa campanha de orações para que isso aconteça. Mas quem lê em inglês pode ler em inglês, mas a tradução em português é realmente muito sofrível. Espero que o tradutor não esteja aqui. E aí ele entra em contato com a obra do George MacDonald. E aí ele comenta: George MacDonald fizera mais por mim que qualquer outro escritor. Logicamente era uma pena ele ter aquela obsessão com o cristianismo. Ele era bom apesar disso. Então ele era um ateu tomando contato com essa literatura de escritores que eram cristãos ou religiosos. E ele começa a perceber que ele gosta mais desses autores do que dos outros. Daqueles autores da lógica, daqueles autores mais filosóficos e tal, ou ateus. Então ele gostava muito mais desses. Chesterton era mais sensato que todos os outros modernos juntos, salvo, é claro, seu cristianismo. Johnson, ou Samuel Johnson, era um dos poucos autores em quem eu sentia poder confiar totalmente. Muito curiosamente, ele tinha a mesma esquisitice, ou o cristianismo, né? Spencer e Milton, por uma estranha coincidência, tinham o mesmo defeito. Mesmo entre os autores antigos, o mesmo paradoxo era encontrado. Os mais religiosos, Platão, Ésquilo, Virgílio, eram nitidamente aqueles dos quais eu podia realmente beber. Por outro lado, os escritores que não sofriam de religião e com quem, teoricamente, minha simpatia deveria ter sido completa, Shaw, Bernard Shaw, H.G. Wells, John Stuart Mill, Edward Gibbon, acho que e Voltaire, todos pareciam um tanto fracos. Gente que na meninice chamávamos fracotes. O desfecho de tudo pode praticamente ser expresso pela corruptela do grande verso de Roland na Chanson. Os cristãos estão errados, mas todos os outros são chatos. Então, ele via assim, ele lia os autores religiosos, achava tudo aquilo maravilhoso, ele gostava daquilo, mas ele falava, esses caras só têm um defeito, eles são religiosos, são cristãos, e isso não me desce. Então, foi na amizade com Tolkien e principalmente com Hugo Dyson que ele tem a grande virada. Porque é o Tolkien que mostra para ele a relação estrita que havia entre os mitos antigos e a história do cristianismo. Então Tolkien prova para ele que o cristianismo ou a figura do Cristo é o mito que se tornou fato. Ele fala toda aquela história, Osíris, aqueles deuses antigos que ressuscitam e tal, todos eles ressuscitam no mito, nas histórias. Não há um registro de que essas personagens tenham existido, mas há o mito. Mas do cristianismo, esse mito nasce de um lugar, né, geograficamente localizável, né, e vive, e morre, e ressurge. Então, quando ele tem essa conversa com Tolkien e com Hugo Dyson, ele diz, a raposa foi expulsa da floresta hegeliana e agora corri em campo aberto, com toda a angústia do mundo, desgrenhada e exausta, os cães já no seu encalço. E quase todos agora, de uma forma ou de outra, faziam parte da matilha. Platão, Dante, MacDonald, Herbert, Barfield, Tolkien, Dyson, a própria alegria. Tudo e todos se haviam unido do outro lado. Aquilo que eu temia tanto pairava afinal sobre mim. Cedi
enfim, no período do ano letivo subsequente à Páscoa de 1929, admitindo que Deus era Deus. Ajoelhei-me e orei. Então ele diz, ele se converteu não porque ele queria, mas porque ele disse que ele não teve mais para onde correr. Ele foi vencido, digamos, foi vencido por Deus. Né? O convertido mais relutante de toda a Inglaterra. Conforme relata seu biógrafo David Downing,